Olá, amigos, amigas, irmãos. Mais uma vez estamos juntos neste momento sagrado, importante, para ouvir a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu, José Carlos, evangelista e terapeuta holístico, aquele que aplica os recursos da natureza em forma de tratamento para prevenção e combate das enfermidades que você tem um bem-estar. E nesta manhã, ou essa noite, ou essa tarde, depende do momento que você vai parar para ouvir, assistir esse vídeo, ouvir essa mensagem, né? Esse é um momento importante e eu gostaria que você parasse tudo por um momentinho para receber a palavra de Deus, essa orientação. Quem sabe é a resposta a pedidos seus. E neste momento está chegando a sua resposta. Se você crer e praticar o que Deus vai lhe ensinar, você vai receber a bênção necessária que você está precisando neste momento, para a sua vida e da sua família. E hoje eu quero falar sobre saúde. Quero trazer uma orientação interessante, importante, básica, para a solução dos seus problemas de saúde, de enfermidade, doença, seja ela qual for. Porque já é comprovado cientificamente que todas as enfermidades ela tem uma base, ela tem uma causa, com raras exceções, mas 60%, 70% das enfermidades, 80%, elas têm uma causa. E nós iremos falar um pouco rapidinho aqui a base, né? Continuaremos falando em outros vídeos, para que você aprenda coisas simples, mas que têm causado enfermidade. E que você, infelizmente, não encontra isso nos consultórios médicos, nos postos de saúde. E por isso que você está sofrendo, sua família, e vem sofrendo, gastando sem solução. Então eu quero ir para a palavra de Deus, que é a nossa base, é o manual de sobrevivência, a palavra de Deus, aqui está as instruções que precisamos. No livro de Eclesiastes, está lá no Velho Testamento, depois do livro de Provérbios, né? Depois do Salmo, Provérbio, vem Eclesiastes, no capítulo 10, verso 17, diz o seguinte: ditosa, ou feliz, ou bem-aventurada, dependendo da tradução da sua Bíblia. Aliás, pega a sua Bíblia aí. Você tem uma Bíblia? Pegue aí, me acompanhe. Ou está no seu celular, no seu tablet, no computador. Enfim, acompanhe. Então, ditosa ou bem-aventurada ou feliz, tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para bebedice. Que maravilha esse texto. Mas antes de a gente continuar, não esqueça, hein, de visitar lá o meu canal, se inscrever no meu canal, Lei Saúde e Profecia, José Carlos Bonfim. E dá um joinha, né? Empurrar o dedo lá, dá um joinha para fortalecer o canal, compartilhar para que essa mensagem de salvação física das enfermidades chegue a muitos, né? Que o YouTube entenda que é pertinente esse assunto e envie, né? Também comente, diga o que você entendeu ali, pergunte, afirme, fale. O que, se você não gostou também, dá um like, não gostei. Aqui todo mundo é livre, hein? Para ficar à vontade. Aqui não tem repressão de nada. Estou preparado por Deus para ouvir os seus comentários. Ou a favor ou contra, você é livre. Se expresse. Tá bom? Então a palavra de Deus diz que feliz é a terra cujos seus dirigentes, aqueles que governam, são filhos de nobres, né? E no seu tempo para refazer suas forças.
Então a Bíblia aqui me deixa claro, lá em Ezequiel, também ainda no Velho Testamento, capítulo 4, verso 10, que a comida deve ser de tempo em tempo. Mas aqui agora entra o curioso. Que tempo é esse que eu devo sentar na mesa para refazer, para me alimentar? E aqui diz que nesse tempo, quando a pessoa come no tempo, você está comendo para refazer as forças, para continuar bem, com saúde e animado, com discernimento para dirigir a sua vida. Veja que aqui o texto fala que os príncipes que são governantes são filhos de nobre. E você sabe que nobre, pessoas, principalmente autoridades, são pessoas de princípio. Eles vivem por princípio, eles praticam os princípios que eles aprendem. E esse princípio vai trazer bem para ele e para quem é comandado deles. Então hoje já se conhece que esse tempo, aí vamos entrar aqui rapidamente na fisiologia humana, ou seja, como funciona o seu corpo, principalmente a sua parte digestiva, o seu aparelho digestivo que luta, trabalha tudo que você come e bebe. Então já sabemos que o aparelho digestivo, o seu estômago, trabalha 3 horas digerindo tudo que você come. Ele passa 3 horas digerindo aquilo para poder enviar para o intestino delgado, que é onde continua a terceira parte, a terceira etapa da digestão. A primeira começa na boca, quando você começa a comer, começa a digerir os alimentos. A segunda parte no estômago e a terceira lá no intestino delgado, para depois ir, para que ali nessa digestão comece a absorver tudo que você precisa e o que você come vai se transformar em sangue, que é a vida do corpo, a vida física. Para que você tenha saúde perfeita, você tem que ter um bom sangue, que é produzido pelo que você come. Então, são 3 horas digerindo o alimento. Depois de 3 horas ele para. Terminou aquele trabalho, digerir e já vai fazer outro processo, que é procurar fazer uma limpeza do ambiente, tirar os resíduos que ficaram da alimentação anterior, para preparar o ambiente para a próxima refeição. Então ele vai fazer esse processo agora, mais 2 horas de trabalho. Então se você junta 3 de digestão, 3 trabalhando para a limpeza, 2, aliás, 3 mais 2 igual a 5. Então, de uma refeição para a outra, são 5 horas, no máximo 6. Você se alimentou 7 da manhã, seu estômago só está pronto para receber alimento meio-dia, 1 hora da tarde. Depois disso, lá para 6, 7 horas da noite. Essa é a fisiologia humana. Isso não é invenção humana, não é invenção de terapeuta, nutricionista, nutrólogo, não. Isso é a fisiologia humana, é assim como funciona o seu aparelho digestivo. Então, nesse intervalo aí, entre uma refeição e outra, nessas 5 horas, não devemos comer nada. A única coisa que devemos usar nesse período é água. A partir de 1h30, 2 horas que você se alimentou, aí toma água. Água, não suco. Suco vai ser 5 horas depois da refeição, 4 horas, 5 horas. Por quê? Porque suco é um alimento líquido, mas é alimento. Ele vai abrir processo digestivo. E o que não se deve abrir processo digestivo nesse período aí, desse intervalo de uma refeição para outra. Porque 3 horas ele vai estar trabalhando digerindo, 2 horas ele vai estar trabalhando fazendo a limpeza, se preparando para que o prato esteja limpo para você colocar a próxima refeição. Quando fazemos ao contrário disso, que é a tradição, as pessoas aprenderam errado, não tem conhecimento disso, as pessoas se alimentam agora, depois daqui a 3 horas faz um lanche, uma merenda, e depois a próxima refeição. Isso é uma infração contra a fisiologia. Porque no período que o seu organismo estava trabalhando para fazer a limpeza, você come de novo, ele para aquela limpeza, que não estava completa, e volta para se preparar, produzir enzimas para digerir o alimento que você comeu. Então aquela limpeza que ficou lá interrompida, vai receber alimento em cima
de um ambiente não preparado, ou seja, é como você pegasse um alimento saudável e colocasse num prato sujo, que não foi lavado da refeição anterior, e comer, cheio de bactérias e sujeiras. Vai contaminar aquele alimento saudável que você comeu. Então, meus queridos, comer de 3 em 3 horas, como se ensina alguns nutricionistas, eu respeito, mas não concordo, porque fisiologicamente isso não é correto. Você deve comer de manhã, meio-dia e à noite. Né? Esse é o princípio. Se você fizer ao contrário disso, como as pessoas fazem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo de fermentação que vai produzir química, principalmente álcool, que vai fermentar seus alimentos e você vai começar a ter problema de saúde, problema de estômago, azia, queimores, dor de estômago, gastrite, não cuidando do úlcero, refluxo, dor de cabeça, cansaço, pressão alta. A Bíblia diz que quando você se alimenta é para refazer suas forças. Se você está com fome, se alimentou, você tem que se sentir animado, reforçado, disposto a continuar a luta. Agora, se você acaba de se alimentar e começa a dar sono, você começa a cochilar, o alimento já está lhe fazendo mal. Você está fermentando, produzindo álcool no seu organismo. E o álcool vai direto para a corrente sanguínea que vai para o seu cérebro. Então, princípio básico: não coma de 3 em 3 horas e nem faça merenda. Coma de manhã, meio-dia e de noite. Esse é um dos processos de enfermidades. Né? Não observar esses períodos, porque você vai estar contra a fisiologia do seu corpo. Você vai estar quebrando as leis naturais. E você apenas vai chegar com a enfermidade, mais cedo ou mais tarde, a curto, médio e longo prazo. Também não coma tomando líquido, nem suco, nem chá, nem água. Se você vai se alimentar, deu sede, toma um suco, ou toma água e espera meia hora e se faça a refeição, ou toma um suco e espera meia hora. Porque, como eu falei, o processo digestivo começa na boca. E na boca você tem as enzimas, salivas, para digerir os alimentos, ajudar na digestão. Quando você come tomando suco, ou líquido, qualquer líquido, isso aí você vai acabar dificultando, atrapalhando esse processo digestivo. O alimento não começa a digestão na boca, vai para o estômago sem digerir o que deveria digerir e vai fermentar, vai começar o processo. E nem coma alimento cru misturado com cozido. Primeiro o alimento cru, depois o cozido, que é a digestão do alimento cozido. Em um ambiente do estômago e do cozido e do cru em outro. O cru se digere mais rápido. O cozido vai levar 3 horas para digerir. Então, se ficarem juntos, vai criar fermentações também. Todo problema que deve ser evitado é a fermentação estomacal, que é o produtor de todas as enfermidades que você pode imaginar. Dores no corpo, articulações, enfim. Então, não comer toda hora, né, fazendo merendas. Sua refeição, o tempo correto é de 5 a 6 horas de uma refeição para outra. Então, vai se dar 3 refeições por dia. Não comer tomando líquido e nem comer o cru misturado com cozido. Isso é o princípio básico. Isso é o tripé para que você mantenha a sua saúde e, se perdeu, recupere. Esse é o tripé. Fora isso, não adianta exame, saber o que tem, remédio, disso, aquilo, gastar, que você não vai ficar são de jeito nenhum. Como não está? Está aí estampado, contra fato, um argumento. As pessoas estão doentes, estão para cima e para baixo, gastando, fazendo exame, tomando remédio e continuam com o mesmo problema. Por quê? Porque esse princípio não é ensinado. As pessoas não conhecem. Você vai ao médico, que deve ir sim para fazer os exames, saber o que é que tem, mas lá você vai saber o que é que tem. Mas não sabe por que você tem aquilo. Então, por isso que não tem resolvido o problema. Então, as suas dores de cabeça, suas azias, queimuras, refluxo, dores no corpo, barriga crescendo, ganhando peso, são um dos princípios contrários à saúde. É isso aí, você comer fora de hora, tomando líquido, cru com cozido. Então, se você quer ter saúde, confie em Deus, faça um teste. Ele desafia você a fazer um teste. Comece a fazer isso. Agora, um segredo. Para você comer de 5 em 5 horas, você precisa comer alimento integral. Quando eu falo alimento integral, não estou falando só de arroz, macarrão integral e tal. Integral está do jeito que Deus fez, ninguém mexeu. Se você come banana está integral, aipim está integral, verdura está integral, folha está integral, está do jeito que Deus criou.
não foi beneficiado, industrializado, nada. Não tirou nada, está completo. Então, esse alimento é integral, já sabe, é completo, ele vai lhe nutrir para que você possa suportar, esperar 5 horas de uma refeição para outra. Se você não come integral, come arroz branco, pão de padaria feito de farinha branca, esses biscoitos, você enche a barriga, mas não lhe nutre. Você come todo dia e está desnutrido. Por isso você não pode esperar 5 horas para se alimentar. Come agora, daqui a 3 horas está fazendo merenda. Então, primeiro ponto, comer integral. E aí, com lutas, não é fácil, você tem que ser perseverante, porque é desconstruir um hábito, costume que você construiu, para construir outro. E quando isso acontece, você entra numa abstinência, você sente problema, fraqueza, tontice. Mas se você perseverar, você vai receber a bênção. Essas experiências que eu estou passando para você, não tenho só teoria de estudo e conhecimento, são práticas de mais de 30 anos que eu vivo, porque fui curado por esse projeto, por esse Deus me curou usando isso. Então eu posso te falar com propriedade que é a minha vivência de mais de 30 anos e também que eu tenho visto nos outros aqueles que praticam essas coisas, que são ensinados e que praticam. Amém? Que maravilha! Você gostou disso? Que maravilha você estar aqui, ter parado, como valeu a pena você parar esse momento. Então, põe em prática. Eu vou estar aqui orando para você, para que você tenha força. E veja o resultado. Se você não acreditou, beleza. Se você acha que isso é conversa fiada, você é livre. Só que eu lhe desafio e lhe afirmo, você vai continuar sofrendo com seus problemas de saúde e ninguém vai resolver, nem Deus. Porque nós precisamos cooperar com Deus para que Ele faça a parte dele. Tá bom? Fica com Deus, amanhã a gente se encontra e tenha força e continue firme. E você vai ver o resultado a curto, médio e longo prazo. E você vai glorificar o nome de Deus. E vai ser um agente de transformação que você vai passar para outros. Amém? Fica na benção.